Na aula de hoje estudaremos o lado sombrio e o passado truculento do apóstolo Paulo. Veremos com detalhes que todos aqueles que são fiéis a Jesus passam por perseguição. E por fim, evidenciaremos que perseguir a igreja é o mesmo que perseguir o Senhor Jesus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe informar que o subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam download desse material. É um presente do Abrajaula para você, não custa nada não. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link e para quem não conhece é o link do curso O Pregador e a Pregação. Uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado milhares de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como em outros países. Irmão Murilo, eu não sei como estruturar um sermão de forma homilética, com introdução, desenvolvimento, ilustração, exposição, aplicação, a conclusão certinha, com os apelos. Eu não sei como interpretar a Bíblia seguindo as sadias regras da hermenêutica e da exegese. Olha, eu não sei nem por onde começar a estudar a Bíblia. Tá aí a solução, o curso O Pregador e a Pregação. Ao adquirir o curso, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de exegese, homilética, hermenêutica, oratória, bibliologia e assuntos correlatos. São os melhores professores do Brasil, o pagamento é pagamento único, o valor é simbólico. Você vai ficar impressionado com o valor do curso Pregador e a Pregação. Adquira o curso, seja edificado e também abençoe o canal Abra a Jaula. Vamos à nossa aula de número 2, que será ministrada no dia 10 de outubro de 2021, lição de número 2, o tema é Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Durante esse trimestre, estamos estudando essa revista publicada pela CPAD, é o quarto trimestre do ano letivo de 2021, e o assunto, o tema geral da lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Por motivos particulares, não tive condições de postar para os irmãos a primeira aula desta revista. Eu espero em Deus que durante todo esse trimestre eu consiga postar todas as demais aulas. Conto com a oração de todos vocês. Para iniciarmos a aula de número 2, eu não vou tocar em assuntos da aula de número 1, até porque vocês já estudaram. Eu gostaria de iniciar ou começar o nosso momento aqui lendo um texto do livro de Charles Swindoll, onde ele fala sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse livrinho aqui que muito vai nos ajudar durante esse trimestre. Ele escreve dizendo o seguinte acerca do apóstolo Paulo: terrorista convertido. Olha a expressão que ele usa para falar sobre Saulo de Tarso. Terrorista convertido, autor inspirado, professor excepcional e conselheiro paciente. Esse incomparável personagem apareceu audacioso no palco do mundo do primeiro século, marcando presença de forma indelével e grandiosa que jamais seria esquecida. Sua vida, magnífica. Seu ministério, impressionante. Embora considerado santo por alguns hoje, ele era o maior dos pecadores, segundo sua própria definição. Ninguém mais na Bíblia, além de Cristo, exerceu maior influência no mundo de então, bem como em nosso mundo atual, do que o apóstolo Paulo. Era um homem de imensa coragem, resoluto, intérprete diante das dificuldades e dos perigos, firme, persistente e incansável. Paulo desempenhou sua missão divina com decisão inabalável e Deus usou poderosamente a sua vida numa verdadeira revolução do mundo para Cristo em sua geração. É uma síntese da biografia do apóstolo Paulo. E durante todo esse último trimestre, nós estudaremos aspectos da vida, do ministério e da doutrina deste santo homem de Deus. Antes de lermos o nosso texto áureo, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns cuidados necessários. É uma lição que exige alguns cuidados do professor. O primeiro cuidado, vamos lá, cuidado para não misturar história extra-bíblica
com o que está escrito na Bíblia. Não embaralhe a revelação com a tradição, tratando com igual importância esta e aquela. Esse cuidado ele é necessário porquanto durante esse trimestre sempre estaremos em contato com a tradição, com a cultura e com os costumes da época. Desse modo, durante a exposição de cada lição, nós devemos estar conscientes que a tradição e os relatos extra-bíblicos não são inspirados como as Escrituras. Por que isso é importante? Porque alguns historiadores, no intuito de reconstruir a biografia de Paulo, eles trazem alguns aspectos que não estão presentes na Bíblia. Por exemplo, John Pollock, ele narra a história de Paulo de uma forma excepcional, mas nós sabemos que ele faz uma reconstrução da história a partir da tradição e do costume daquela época. Então a gente lê aquilo ali e acha impressionante a forma com que ele fala da história de Paulo, mas nós devemos estar com os pés no chão e ficar ter mais segurança naquilo, nos ancorar naquilo que está revelado. Charles Ferguson Ball é um autor muito relevante para esse trimestre. Ele tem um livro chamado assim, acho que é A Vida e os Tempos na Época do Apóstolo Paulo, e ele narra ali com riquezas de detalhes os costumes da época. Mas a gente tem que ter cuidado, tem que saber dividir aquilo que é revelação do que aquilo que é informação extra-bíblica. Há escritos do século II que trazem um retrato do apóstolo Paulo. Os escritores do século II diziam que Paulo era baixinho, cabeçudo, ele tinha uma cabeça bem grandona, era meio calvo, entroncado, pernas cambotas, e fazem ali, dizem até que ele era desprovido de beleza. Mas é um quadro pintado por um escritor do século II. Esses textos do século II não são textos que estão no cano sagrado. Então a gente lê como um complemento, mas tem que saber dividir aquilo que é revelado e aquilo que é tradição. Aquilo que está escrito, e aquela informação adicional. Para não tratar a informação adicional, aquilo que é extra-bíblico, como informação verdadeira, sem sombras de dúvida, sem questionamento. Informação que não tomar como uma verdade absoluta, os irmãos estão entendendo, aquilo que não está revelado na Bíblia. John Pollock chega até a dizer que Paulo ele ficou órfão aos 9 anos de idade, órfão de mãe, e assim por diante, são várias informações que nós temos. Então isso vai só complementando a nossa aula, mas a gente tem que saber dividir essas coisas. Em segundo lugar, não menos importante, durante esse trimestre estamos estudando uma lição biográfica expositiva. Olhando o sumário da lição, os irmãos perceberão, eu vou até aqui abrir o sumário para mostrar a vocês como esse alerta ele é importante. Lição de número 1 foi estudado o mundo do apóstolo Paulo. Lição de número 2, nós estamos estudando aqui Saulo de Tarso, perseguidor. Estamos traçando aqui, estamos caminhando pela biografia do apóstolo Paulo. E qual é o cuidado aqui que nós temos que ter? É de suma relevância se manter dentro da temática de cada aula. Caso contrário, você poderá se tornar muito repetitivo e enfadonho. Sabe qual é o conselho que eu lhe dou? Olhe o sumário e divida bem sua aula, a fim de que na aula 2 você não trate o assunto da aula 3 ou da aula 10 e assim por diante. Vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Mas vai falar só sobre o perseguidor hoje. Na aula que vem, que é a aula de número 3, é que a gente vai falar sobre a conversão do perseguidor. Então tome cuidado para se manter dentro do assunto de cada aula. Eu sei que alguns irmãos às vezes vão pegar aqui a aula de número 2 e vão lá e da aula de número 2 vão falar da conversão, que Jesus foi lá e derrubou Saulo e ele se converteu e o perseguidor agora era perseguido e fazer aquela coisa outra, mas aí é o assunto da aula 3. Quem não assiste à escola dominical do Abra Jaula vai talvez se atrapalhar nesse quesito aqui, mas nós não, nós já estamos avisados, não vamos fazer isso, vamos nos prender ao assunto de cada aula. Tendo dito isso, podemos ir até o nosso texto áureo, que nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo de número 9 e o versículo de número 1. Na versão NVT, o texto diz: enquanto isso, Saulo
motivado. Olha só, a motivação fala de algo interno, algo que estava entremeado no coração de Paulo, na sua alma. Era o que movimentava o seu ser interior, motivado pela ânsia, o desejo de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Na versão linguagem atual, o texto está assim: entretanto, Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Parece que ele não tinha outro pensamento. Era aquilo que governava, que regia os pensamentos de Paulo. Eu preciso matar os discípulos desse Jesus de Nazaré. Eu preciso acabar com esse movimento. Eu preciso dar um fim, botar um ponto final nessa seita, nesse que se denomina um caminho. Eu preciso acabar com isso aí. E ele era motivado e pensava constantemente nisso. E o texto prossegue dizendo assim: por isso foi ter com o chefe dos sacerdotes. No caso aqui, uma referência ao sumo sacerdote, que provavelmente era Caifás. Paulo, ele estava inflamado pelo desejo de perseguir a igreja de Jesus. E justamente o fato dele ir buscar o sumo sacerdote era porque ele precisava de uma autorização vinda da parte dele, da cúpula religiosa de Jerusalém, para prender todos aqueles irmãos que faziam parte do caminho. Olha que expressão interessante. O caminho era a expressão primitiva usada para definir todo homem e mulher que professasse sua fé em Jesus. E é interessante porque assim, qual a razão de os cristãos da igreja primitiva serem chamados assim? Olha, são os do caminho. É porque eles anunciavam o caminho da salvação. Houve até um episódio mais na frente, na história da biografia de Paulo, em que ele estava em uma determinada cidade e uma mulher possessa de um espírito de adivinhação vinha atrás dele gritando: olha, esses homens aí são aqueles que anunciam o caminho de Deus. Então, os cristãos, eles em um primeiro momento eram conhecidos como o caminho, porque eles falavam que para chegar ao céu passavam pelo caminho que é Jesus, anunciavam o caminho da salvação por meio do Senhor Jesus. E sobre esse episódio de Paulo, ele está respirando ameaças de morte, ele está pensando em matar os cristãos e chegar ao ponto de ir ao sumo sacerdote, pegar carta para poder em cidades estrangeiras atrás da igreja. Matthew Henry escreveu, olha que coisa interessante, ele diz: às vezes a graça de Deus opera nos pecadores quando eles estão fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. Que coisa bonita! E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós não devemos limitar a graça de Deus, o seu alcance e a sua eficácia. É comum ouvirmos alguém dizer: fulano não tem mais jeito, Beltrano nunca vai mudar e aceitar Jesus. Mas a graça de Deus é poderosa para alcançar o traficante, a prostituta, como chamamos aqui no sertão, o pistoleiro, o homem mau, o drogado, bem como o mais vil dos pecadores. Paulo era uma pessoa terrível, era um assassino, era um terrorista, um perseguidor, e a gente vai ver isso com mais detalhes dentro da nossa lição. E a graça de Deus alcançou esse homem. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não limite a graça de Deus. Ela pode alcançar essa pessoa aí, que você acha que nunca vai se render a Jesus. A graça de Deus se manifesta nas favelas. A graça de Deus se manifesta nos prostíbulos. A graça de Deus se manifesta nos pontos de droga. A graça de Deus se manifesta nas casas de recuperação. A graça de Deus se manifesta a todos os homens. Bendito seja o nome de Jesus. Olha o que diz a nossa verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. E eu quero dividir a nossa verdade prática em pelo menos 3 pontos aqui. O primeiro ponto: a igreja é uma instituição divina. A igreja não é oriunda, não tem a sua nascente na mente do homem. A igreja é um projeto de Deus. Na realidade, a igreja é de Deus. É Ele quem dá
pastores, presbíteros, profetas, doutores à igreja. A igreja não é desses homens, mas esses homens são presentes para a igreja. A igreja é de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo de número 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. É Paulo dando um testemunho de sua vida passada, mas dando esse testemunho ele diz algo interessante. Ele podia dizer a igreja de Pedro, a igreja de João, a igreja de Tiago, a igreja de Mateus, a igreja de alguns dos apóstolos. Não, ele diz assim, a igreja de Deus. A igreja é uma instituição divina, ela nasceu dentro da mente de Deus. Em segundo lugar, a verdade prática diz assim, que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento. Olha que coisa interessante. Em segundo lugar, a igreja tem uma data marcada na agenda do céu para encerrar as suas atividades. É um projeto divino e esse projeto divino tem um prazo de validade dentro da existência tal qual nós conhecemos agora. A Bíblia diz em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, o seguinte: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia não sabemos a hora, não sabemos a data exata, mas na agenda do céu essa data já está registrada. O fim das atividades da igreja aqui na terra, o arrebatamento. E por último, a verdade prática diz assim, caso contrário, já teria acabado ao longo da história. E eu coloquei mais um ponto aqui dentro da verdade prática. A igreja não tomba em face da perseguição. Enquanto não chegar o dia que está lá na agenda do céu do arrebatamento, ninguém vai destruir a igreja. Pode perseguir, pode maltratar, pode tentar acabar com o povo de Deus, mas ninguém vai conseguir. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome de Jesus. O nosso objetivo geral dentro dessa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, 22, capítulo 22, versículo 4 e 5, capítulo 26, versículo 9 e o versículo de número 11. O nosso primeiro tópico vai tratar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O tópico de número 2, a perseguição contra a igreja de Cristo. E o tópico de número 3, quando um sistema se volta contra a igreja. Dentro do subsídio, eu fiz uma divisão um tanto diferente, seguindo também 3 tópicos. O primeiro tópico do subsídio diz assim, a perseguição profetizada. É como assim, irmão Murilo? Bem antes de Saulo começar a assolar a igreja, ou bem antes de a igreja passar por perseguições severas durante o governo de alguns imperadores, tais como Nero e entre outros, Jesus ele já alertava os seus discípulos sobre essa futura perseguição. A Bíblia vai dizer em João capítulo de número 18, versículo 19, e João capítulo 15, melhor dizendo, versículo 18, 19 e 21, o seguinte, preste atenção na ênfase que Jesus dá à palavra mundo. Olha só, se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele
que me enviou. A expressão mundo, dentro das Escrituras, tem pelo menos 3 significados. Primeiro, a palavra mundo pode significar o mundo feito por intermédio de Jesus. A terra, o céu, as estrelas, os planetas, as árvores, os mares. Tem esse sentido. João capítulo de número 1, versículo 10, a Bíblia diz assim, que ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo foi esse que Jesus fez? Aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. A palavra mundo também pode se referir, de um modo geral, a toda a humanidade, aos homens. Quando eu digo homens, eu incluo aqui homens, mulheres, velhos, crianças, todo mundo. João capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é tão certo isso que eu estou falando aqui, porque há um versículo em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, que Jesus diz assim, não amem o mundo. Como é que ele vai dizer não amem o mundo? E ele vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo. É porque a palavra mundo tem sentidos diferentes. E o terceiro sentido da palavra mundo é uma referência a um sistema pecaminoso. E dentro desse texto aqui, quando Jesus diz assim, se o mundo os odeia, Jesus está fazendo menção a esse sistema pecaminoso. A Bíblia diz, ou melhor dizendo, do ponto de vista cristão, o mundo aqui, com esse terceiro sentido, ele inclui todas as pessoas, planos, organizações, atividades, filosofias e valores que pertencem a uma sociedade sem Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Esse sistema aqui, esse sistema, as pessoas que fazem parte desse sistema, os valores, a cultura desse sistema aqui, aborrece vocês. Eu tirei vocês, resgatei vocês desse sistema. E por vocês não fazerem parte desse sistema, vocês são perseguidos. Vocês são odiados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo é um resumo desse sistema pecaminoso. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo, desse sistema. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, desse modo, nós chegamos a uma conclusão de que todas as vezes onde o povo de Deus, por amor a Jesus e ao Evangelho, rejeitou o sistema mundano, passou por intensa perseguição, física ou moral. E Jesus já estava alertando os seus discípulos acerca de uma perseguição que eles sofreriam. E não só eles, mas toda a igreja durante a sua história até então, século 21, até o ano de 2021. Meu Deus, a igreja hoje passa por perseguição. Aqui no Brasil nós estamos muito confortáveis. Passamos por uma perseguição aqui, uma perseguição ali, mas nada tão alarmante, nada tão grave quanto em países da Ásia, países da África do Norte. Agora, em Pernambuco, se saiu um edital que só pode congregar nas igrejas quem apresentar a carteirinha de vacina. E eu vejo muita gente dizendo, é uma perseguição, é uma afronta contra a igreja. É verdade, é uma afronta contra a igreja. No entanto, há países aí fora em que pessoas são presas, pessoas são degoladas, pastores são decapitados, igrejas são derrubadas, Bíblias são queimadas. A gente não passa por essa intensidade de perseguição. Mas o fato de não passarmos por essa perseguição tão intensa, física, e às vezes até o preço da perseguição ser a morte, não significa dizer que em algum lugar, nesse exato momento que você está assistindo essa pré-aula da escola dominical, alguém não esteja se tornando um mártir por causa do Evangelho de Jesus. Sobretudo, e repito, nos países da África do Norte. Então, meus irmãos, por não fazermos parte desse sistema, nós somos perseguidos. Jesus, ele predisse a perseguição de Saulo. É uma pergunta que lanço aqui para os irmãos. Como assim? Será que Jesus ele profetizou acerca de Saulo que ele perseguiria a igreja? E se ele fez isso, onde eu posso encontrar um texto que sustente esse pensamento? Nós não vamos forçar o texto, tenha calma, nós não vamos forçar aqui nenhum texto para que ele se adeque às nossas conjecturas. Todavia, está escrito em João capítulo 16, versículo de número 2, o seguinte, veja que coisa interessante.
vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. E me parece que esse texto aqui, ele tem tudo o que a ver com o apóstolo Paulo. O texto que acabei de citar pode não se referir especificamente à perseguição promovida por Saulo, mas suas ações e a violência contra a igreja que ele empreendeu se encaixam perfeitamente dentro desse alerta aqui dado por Jesus. O próprio Paulo ele vai conhecer mais tarde que agia impetuosamente contra os cristãos, motivado por um sentimento de estar fazendo a vontade de Deus. Ele achava que quando perseguia a igreja, ele estava dentro daquilo que Deus ele tinha escrito para que ele fizesse. Ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Atos capítulo 26, versículo 9, palavras do próprio Paulo. Eu também estava convencido. Ele tinha um convencimento, ele tinha uma certeza que quando ele ia lá e matava alguém, quando ele ia lá e dava o voto para que alguém morresse, quando ele fechava, trancava alguém em um cárcere, quando ele acabava com os cultos, quando ele arrastava os cristãos da sinagoga, ele estava convencido, era tomado dessa certeza que deveria fazer o possível para se opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Parece que Jesus estava, de certa forma, alertando os discípulos sobre a perseguição de Saulo. Mas eu não quero forçar o texto e dizer que era especificamente só as ações de Saulo. Mas aqui estão incluídas as ações de Saulo e as ações de todos os homens perversos depois de Saulo que perseguiram a igreja. E eu quero, meus amados irmãos, fazer uma aplicação aqui desse primeiro ponto do nosso subsídio e também que corrobora com o primeiro ponto da lição. E a aplicação é a seguinte: tome muito cuidado com a sua fé para não se tornar um religioso cego, fanático e tirano. Em nome da religião, muitas pessoas tornaram-se impiedosas e cruéis. Muitos hoje dentro da igreja, em nome da fé, em nome de Jesus, matam seus irmãos, ferem-se uns aos outros e fazem com que o nome de Deus seja blasfemado na boca dos incrédulos. Tem gente que às vezes quer ser tão crente que acaba matando o irmão. Tem gente que às vezes, em nome da fé, em nome da sua posição elevada, fere as outras pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa religiosidade. Eu não vou falar aqui, menos religião e mais amor. Cuidado com essa frase, porque ela é problemática. A Bíblia fala da verdadeira religião, então nada de menos religião. A gente tem que ter cuidado com a religiosidade, com a religião errada. Mas a religião verdadeira, ela tem que inundar a nossa alma e o nosso coração. O cuidado que devemos ter é que para, em nome de Jesus, em nome da nossa posição, em nome da fé, a gente não mata as outras pessoas. Sabe o que é a verdadeira religião? Paulo vai falar sobre a verdadeira religião. Tiago 1, versículo de número 27. E nesse sentido aqui, todos nós devemos ser religiosos. Todos nós devemos buscar com afinco ser religioso nesse sentido. Ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Veja, há uma religião que Deus aceita. Logo, nós entendemos que há um tipo de religião que Deus não aceita. E ele vai dizer aqui qual é a religião que Deus aceita. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quais são os contornos, os aspectos que a verdadeira religião traz consigo como pressupostos que devem ser observados? Primeiro, o falar. Aquele que é religioso, aquele que guarda a verdadeira religião, tem uma religião que é aceitável diante de Deus, ele tem cuidado no falar. Ele sabe falar, a língua dele produz vida e não morte.
A língua dele tem cura e não veneno. Porque tem muita gente que se morder a própria língua morre envenenado. É por isso que ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Então a tua língua tem que ser bênção. Em segundo lugar, a verdadeira religião, ela traz como pressuposto a ser seguido o serviço, a entrega, a prestação de uma ação para Deus. E como é que eu presto uma ação para Deus no sentido de serviço? Ele vai dizer aqui, assistindo os órfãos e as viúvas em suas dificuldades. Quando você ajuda órfãos e viúvas aqui, pode ter um sentido mais abrangente daquele irmão que está passando por necessidade. E quando você vai lá e ajuda aquele irmão, seja em uma esfera financeira ou em uma esfera espiritual, quando você ora, quando você encoraja, quando você ajuda, quando você traz o mantimento, o alimento, quando você abraça o irmão e ajuda ele a se levantar, você está praticando a verdadeira religião. Glória a Deus. E em terceiro lugar, a verdadeira religião diz respeito não só ao falar, ao serviço, mas também à vida consagrada. Porque o verdadeiro religioso é aquele que cada dia mais está separado do mundo. Tem gente que às vezes é tão religioso que acha que não precisa mais da igreja. Ele pode ser só crente dentro de casa. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. E nem estou tratando a igreja como uma coisa ruim. Longe de mim. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. É. E o verdadeiro religioso é aquele, nesse terceiro sentido aqui, que não se deixa corromper pelo mundo. Ou seja, cada dia mais ele está separado desse mundo, desse sistema, dessa filosofia, dessa cultura, desses valores pecaminosos. Cada vez mais ele está perto de Deus e em comunhão com os santos. Tendo dito isso, nós agora passaremos a observar Saulo, o terrorista. Jesus predisse a perseguição. E eu já fiz uma aplicação aqui que Saulo, ele achava que estava fazendo um favor para Deus ao perseguir a igreja. E fiz uma aplicação trazendo aqui para a gente não ter o mesmo sentimento de Saulo. De às vezes estar matando o irmão e achando que estamos fazendo isso seguindo o que está escrito na Bíblia. Pronto, é uma primeira aplicação. Agora, nós trataremos mais focadamente na pessoa de Saulo de Tarso. E eu me arrisco a dizer aqui, não se escandalize, o terrorista, o assassino, o homem perverso, era quem era Paulo. Nós temos uma imagem cristianizada do apóstolo Paulo. Mas Paulo não se definia assim como um grande homem de Deus. Ele foi muito sincero ao dizer assim, eu sou o pior dos pecadores, o menor dos santos e o menor dos apóstolos. Ele vai dizer porque eu persegui a igreja de Deus. E olha aqui algumas características do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Saulo era uma fera selvagem. Atos, capítulo de número 9, versículo 1, capítulo 22, versículo 20 e o capítulo 26, versículo de número 11. Só para os irmãos terem uma noção, eu vou ler aqui Atos, capítulo de número 9, versículo 1. Olha esse texto aqui, é importante fazer a leitura desse texto para que os irmãos tenham uma percepção de quem era Saulo. Nós já lemos esse texto aqui no nosso texto áureo, mas quero relê-lo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres, veja que ele não tinha seleção aqui não. Era homem, podia ser homem, mulher, podia ser quem fosse. Caso encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso a Jerusalém. E o sentido de ele prender aqui, não é só prender para deixar lá trancafiado, é prender para depois condenar à morte. Era o desejo de Paulo, ver os crentes morrendo. Ele era uma fera selvagem. O texto que nós lemos, Atos 9:1, diz que ele respirava ameaças de morte. E essa expressão, no original, faz alusão ao arfar, ao bufar dos animais selvagens. Eu não sei se você já viu um animal selvagem quando ele está rosnando, quando ele está...
Eu já vi assim um boi, já vi assim uma vaca no sítio, quando a vaca estava com um bezerro novo, que você entrava dentro do curral. Menino, se a vaca fosse braba, ela ficava... E podia correr, porque se chegasse perto, ela ia lhe jogar lá longe. Então Paulo, ele é comparado a esse animal selvagem que está nesse afar. Ele respirava ameaças de morte. Saulo perseguia os discípulos de Cristo do mesmo modo que uma fera selvagem caça sua presa. Na linguagem dos crentes de Damasco, Saulo era um destruidor. Quando souberam que Saulo estava em Damasco, cego, e o povo está dizendo, diz que agora é crente, diz que agora aceitou Jesus. Aí olha o que é que os irmãos de Damasco diziam sobre Paulo. Era o testemunho que Paulo tinha naquela época. Não é ele o homem que procura destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Esse homem aí é um destruidor. Era a fama, o testemunho de Paulo. Saulo era um destruidor. Em Atos capítulo 8, versículo de número 1, está escrito que Saulo assolava a igreja. E a expressão aqui, assolava ou assolar, pode significar a destruição de um corpo por um animal selvagem. Era o apóstolo Paulo. Aquele homem que escreveu 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ainda que eu falasse, que eu fizesse, se não tivesse amor, nada seria. E aquela coisa toda. Aquele Paulo que orava pelos santos. Era esse Saulo aqui. Era esse homem aqui. Uma fera selvagem. Um animal indomável. Paulo era um caçador implacável. Atos capítulo 9, versículo 2. 22 e o 3, e 26 e o 9. Paulo não se contentou apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém. Agora, se dirigia até as cidades estranhas, conforme está em Atos capítulo 26, versículo 11, onde ele mesmo dá testemunho disso. Olha, eu estava tão motivado por matar essa gente, que eu não me contentei em matá-los apenas em Jerusalém. Eu fui até nas cidades estranhas. O próprio Paulo ele diz isso. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 13. Ele diz assim, a mim, que anteriormente fui blasfemo. Paulo era blasfemo, blasfemava o nome de Jesus. E ele diz, perseguidor e insolente. É o que Paulo diz de si mesmo, era esse homem aí. Só para os irmãos terem noção. Paulo estava em Jerusalém, inconformado em perseguir a igreja em Jerusalém, como já falamos aqui várias vezes. Ele foi até o sumo sacerdote pedir autorização, carta, para que ele chegasse nas sinagogas de Damasco, que era uma terra estrangeira, uma terra estranha, e lá nas sinagogas de Damasco ele tivesse a autorização do sumo sacerdote para prender todos aqueles que professassem o nome de Jesus, que porventura estivessem cultuando na sinagoga. Ele queria essa autorização para, chegando em Damasco, pegar as pessoas ali, amarrar e levá-las para Jerusalém, para lá em Jerusalém elas serem condenadas e mortas. Agora, sabe o que é interessante? É que Jerusalém e Damasco ficavam a uma distância de mais ou menos 230 quilômetros. Meus irmãos, hoje 230 quilômetros parece pouca coisa, mas para a realidade daquela época, era uma semana de caminhada. Veja até onde esse desejo maldoso do coração de Saulo ia. Eu podia ficar aqui em Jerusalém, no conforto da minha casa, no conforto do meu lar, na presença dos meus conhecidos, mas não. Ele pegou essa carta e caminhou, não sei se de camelo, não sei se a pé, provavelmente de camelo, né? Não sei se de jumento, mas ele fez essa viagem de 230 quilômetros até Damasco. Era um caçador implacável. Saulo era um torturador desumano. E está aqui, eu penso, uma das piores características de Saulo. Porque, irmãos, torturar. O ódio de Paulo contra Cristo e os cristãos era tão impetuoso que
ele não se satisfazia apenas em manietar e encerrar em prisões aqueles que confessavam o nome de Jesus, mas também os castigava por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. A única maneira de forçar uma pessoa a blasfemar seria por meio de tortura. Atos 26 e 11 está escrito isso. Você já pensou Saulo pegando um crente, um irmão, pegando uma irmã, colocando elas na prisão, ou eles na prisão, e chegando lá não satisfeito, dizendo assim, nega o nome de Jesus. Nega o nome de Jesus. Não, não posso fazer isso. Eu não posso negar. E ele ia lá e começava a torturar, a ferir, a machucar, a realmente provocar dor. E provavelmente muitos choravam, muitos gritavam, e nem assim Paulo parava. Ele continuava a tortura, enquanto a pessoa não blasfemasse. Os fracos blasfemavam. Os mais fortes que não blasfemavam, eu estou conjecturando, provavelmente morriam pela tortura de Saulo. Ele ia lá e blasfemava, açoitava, batia. Você já pensou, depois que Paulo se converteu, ter isso na mente? Você já pensou, rapaz, antigamente eu fazia isso com os crentes. Você já pensou essa lembrança de Paulo assim na mente? Depois de convertido, ele está com essa lembrança assim na mente. De que muitas vezes ele prendeu alguém, ali prendendo, ele ia lá, enforcava a pessoa, furava os dedos, cortava uma parte, batia até a pessoa negar Jesus. E ele não ficava satisfeito enquanto a pessoa não amaldiçoava o nome de Jesus. Meu Deus do céu. Era um torturador. Está aqui, apóstolo Paulo. Em quarto lugar, Paulo ele era um assassino sem coração. Parece que ele não sentia remorso. Até então. Parece que ele não sentia dor, não sentia pena. A Bíblia diz em Atos 26, 9 e 10 o seguinte: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. É para matar mesmo. É para morrer mesmo. Não vai ficar trancado, não. Vai morrer. Eu dava o meu voto. Paulo foi até testemunho da morte de Estevão. Quando aqueles que acusaram Estevão de blasfêmia, que eram as testemunhas, e elas deveriam ser as primeiras a apedrejar, para que elas apedrejassem com mais facilidade, mais rápido, elas tiraram os mantos. Aí Paulo parece que chegou lá e disse assim, me dê aqui que eu cuido. Vão lá e façam esse serviço. Matem esse homem. Aí estava lá Estevão. E Paulo segurando as vestes daqueles que jogariam as primeiras pedras. E ele jogando as pedras, eu imagino que Paulo ali muito bem. É desse jeito, bem feito, blasfemo, merece a morte. Saulo de Tarso, um assassino. Meu Deus. A gente não vai falar sobre a conversão de Saulo hoje. Mas que ele era essa pessoa terrível, ele era um assassino. Em terceiro lugar, e tocando já aqui no tópico de número 2 e no tópico de número 3, eu queria falar sobre a igreja perseguida. É o último ponto do nosso subsídio. Eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar com vocês aqui o motivo da perseguição. Veja que a gente vai seguindo aqui uma lógica. Por que a igreja é perseguida? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12, nós temos aqui a causa principal, a gênese da perseguição da igreja. O texto diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer viver uma vida piedosa? Você quer viver uma vida obediente aos preceitos registrados na Bíblia? Você quer viver uma vida devota a Jesus? Sabe qual é a certeza que você tem disso? Uma das certezas é que você será perseguido. Então aqui está a gênese da perseguição. Eu quero trazer aqui uma história como ilustração. E olha que interessante. Certa feita, perguntaram a um professor:
Se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? E às vezes a gente diz isso, né? A igreja hoje não é fiel porque não está passando por perseguição. A igreja devia ser mais perseguida. Se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. Sabe qual foi a resposta do professor? Não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Olha que interessante. John Wesley, não está aqui no subsídio, mas me lembrei aqui agora. John Wesley, uma vez cavalgando, né, pelos campos, ele se sentiu estranho. Ele disse assim, gente, será se eu agora me tornei semelhante ao mundo? Será se eu abandonei Jesus? Aí ele vai dizer por quê? Porque hoje ninguém me chamou de demônio. Hoje ninguém gritou herege. Hoje ninguém quis me bater. Hoje ninguém quis me matar. E enquanto ele pensava isso, um fazendeiro que não gostava dele, justamente por ele ser cristão e pregar o evangelho, parece que atirou uma pedra assim que passou raspando no cheirador dele, na venta dele, assim, passou raspando assim pela venta dele. E ele olhou assim assustado, mas olhou assustado e logo disse assim, obrigado Jesus, porque eu ainda estou contigo, ainda sou fiel, ainda não sou igual ao mundo. Veja que os crentes se alegravam na perseguição, e a perseguição era uma evidência de que a igreja estava sendo fiel a Deus. Meu Deus! Sobre isso aqui, esse assunto, William Hendrickson, ele escreveu dizendo o seguinte, a razão por que a perseguição espera a todos os que estão firmemente resolvidos em adornar a sua confissão com uma verdadeira vida cristã é que, em meio às contradições provenientes de todos os lados, eles se recusam a fechar os seus ouvidos ou a ceder e a fazer acordos. O que é que o Hendrickson está dizendo aqui? Hendrickson, ele está dizendo que o cristão verdadeiro não é aquele que só confessa de boca, mas é aquele que adorna a sua vida com a sua confissão, as suas ações, o seu proceder demonstram a sua fé. E ele prossegue dizendo assim, em vez disso, eles encaram, em vez de fazer acordo, em vez de ceder, dizer assim, isso não tem nada não, pode fazer isso aqui, deixa isso entrar, olha, vamos abraçar aqui um pouquinho o sincretismo, vamos abraçar um pouquinho aqui a imoralidade em nome do amor, vamos aceitar isso, vamos aceitar aquilo. Hendrickson diz o contrário, ele diz assim, em vez disso, eles, os verdadeiros cristãos, encaram o inimigo e o desafiam ao combate, marcham em linha reta, defendendo ousadamente a fé contra todo e qualquer ataque e corajosamente atacam a fortaleza da incredulidade. O resultado é a perseguição, às vezes muito amarga. Esse é o motivo de a igreja ser perseguida. Você sabe por que a igreja é perseguida na África? Porque os irmãos fazem culto. Você sabe por que a igreja é perseguida na China? Simplesmente porque as igrejas fazem culto, honram o nome de Jesus, vivem piedosamente. Dá para entender? A igreja não faz parte do sistema mundano pecaminoso. E por esse motivo, aqueles que estão sujos querem sujar aqueles que estão limpos. Não, aqui não pode ter ninguém diferente. Todo mundo deve ser igual. E é justamente pelo povo de Deus ser luz no meio da escuridão, é que a escuridão quer apagar a luz do povo de Deus. Meu Deus. Em segundo lugar, e olha que coisa interessante, quem persegue a igreja encontra-se perseguindo o próprio Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Se tu fere o corpo, tu tá ferindo o cabeça. Se tu mexe com o corpo, tu tá mexendo com o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Então guarde essa verdade aí no seu coração. Olha, eu estava com saudade. Fiquei sem dar a primeira aula e estava morrendo de vontade de dar essa segunda aula aqui. Então se tu chegou até aqui, vai aguentando. Aguenta o chicote. Toda vez que alguém tenta manchar a reputação da igreja, está tentando manchar a reputação de Jesus. Toda vez que alguém faz oposição à igreja, seja política,
autoridades, ou seja um político, seja uma autoridade, seja uma instituição, uma autarquia, um homem ou uma mulher, está se opondo ao Jesus da igreja. Em sua viagem, quando Paulo se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e uma voz lhe dizia assim: Saulo, ô Saulo, por que você me persegue? É quem? Quem é, Senhor? Estou perseguindo os cristãos, estou perseguindo a igreja. Quem és tu? E ele respondeu assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque perseguir a igreja é me perseguir. Não se engane, políticos. Me ouçam. Se é que alguém vai ouvir essa palavra. Quando vocês tramitam leis lá no Congresso, lá nas reuniões paralelas, para afetar as igrejas, para ferir os princípios que a igreja prega, para tentar calar a igreja, vocês estão fazendo uma oposição ao próprio Deus. Porque perseguir a igreja é o mesmo que perseguir Jesus. E tomem cuidado, porque o Jesus da igreja confronta o perseguidor. Tomem cuidado, para que a queda não seja grande. Glória a Deus. Eu queria finalizar tratando ou demonstrando a recompensa dos perseguidos. Você sofre algum tipo de perseguição na escola? Seu trabalho, você é zombado. Não uma perseguição física de apanhar por ser crente. Parece que isso ainda não tem no Brasil. Tem lá fora. No Brasil, raras exceções. Mas aqui nós sofremos alguma perseguição no aspecto moral, no aspecto ético. Há uma recompensa para os que são perseguidos. Há uma recompensa para aquele que é fiel. Jesus diz o seguinte: felizes são os que sofrem perseguição. Olha o que o texto diz, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados, isto é, mais que feliz, serão vocês quando por minha causa, quando pela causa de Cristo. Porque tem gente que é perseguida por conta de más atitudes, por conta de palavras mal proferidas, por conta de outras coisas que não é o evangelho. Mas Jesus diz assim: quem é perseguido por minha causa, quando vos insultarem, vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, mas quando for por minha causa, Jesus estava dizendo, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 10, versículo 22, a recompensa dos perseguidos. E por causa do meu nome, sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer até o fim será salvo. Glória a Deus. Deixa perseguir. Deixa tratar com indiferença. Deixa fazerem acepção. Deixa excluírem. Deixa falarem mal. Deixa injuriarem. Jesus está vendo tudo. Pode deixar criticar. Vixe como se estivesse parecendo uma velha. Vixe como ele não aproveita a vida. Vixe como ele é diferente, quadradão, não se enquadra. Ih, lá vem um chatão. Lá vem aquela... Não quero ficar perto dessa... Exclui ele, não chama ele, não. Deixa fazerem tudo isso. Porque tu vai ter uma recompensa que dinheiro nenhum nesse mundo é capaz de comprar, que é a salvação em Cristo Jesus. É a recompensa dos perseguidos, é a recompensa dos injuriados, é a recompensa dos excluídos, é a recompensa dos maltratados, receber um benefício da parte de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua paz, a sua salvação. Bendito seja o nome de Jesus. E assim nós encerramos a nossa segunda aula desse trimestre. E eu já quero lhe fazer um convite a clicar no link que está aí embaixo, entrar no nosso grupo do Telegram, onde você passará a receber conteúdos exclusivos. Estaremos interagindo lá com todos vocês.
estamos nos organizando para estarmos mais presentes em nossas plataformas digitais, tanto no Instagram como no YouTube e assim também no Telegram. Estejam aí participando do grupo do Telegram, também não paga nada, você vai clicar aí no link embaixo, vai cair lá no grupo do Telegram, vai ser uma bênção, é uma forma de vocês estarem mais perto de nós aqui do canal Abra as Aulas. Se esse vídeo foi bênção na sua vida, compartilhe ele com mais alguém, clique aí no gostei, porque fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.